A gente vai falar hoje um pouquinho sobre ansiedade, algumas crenças e... Deixa eu tirar aqui que ele está. Vou ficar só com isso. A gente vai falar então de ansiedade, crença, alguma questão de autoestima e valor também, tá? Tem algumas anotações e no final eu vou enviar um PDF para vocês que eu fiz, que tem algumas informações ali de crenças e algumas coisas para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai começar, depois vai ficar salvo essa live, tanto no IGTV do Lendo Campo, quanto no YouTube também, a gente vai colocar lá, tá? Primeiro a gente vai falar um pouco de ansiedade. Então, para isso eu quero falar o que é ansiedade, de onde vem a ansiedade, como é que funciona isso. Eu separei algumas anotações, tá? Primeiro, o que é ansiedade? A ansiedade, ela é um medo. A ansiedade vai ser o medo subjetivo e o medo é um medo mais objetivo. Então, eu sempre gosto de falar que tem essa diferença, mas essa aproximação dos dois. Onde esse medo vai ser o medo da barata, que você sabe que a barata está ali, e a ansiedade é essa questão que a barata voou e foi para algum lugar e você não sabe onde ela está. Então, você não sabe onde está essa barata, mas você está com medo dela, que ela pode estar em qualquer lugar. Então, os seus sensores têm que ficar ligados. Quando os seus sensores do seu corpo inteiro ficam ligados, você tem algumas funções que esse medo, que essa ansiedade faz no seu corpo. Então, tem uma série de questões, que aí não vou entrar tanto nisso hoje, mas essas questões elas vão começar a trabalhar mesmo com você. Então, tem toda a questão de a boca fica seca, o estômago para de funcionar, para de digerir. Então, tem uma série de questões, até a questão sexual para de funcionar tudo. Para quê? Para mandar oxigênio, para mandar sangue, mandar chi para o braço, para as pernas, para a pessoa conseguir correr, para a pessoa conseguir fugir dali. Por quê? Porque o medo, ele coloca você em uma posição de luta ou fuga. Então é muito importante você entender que quando você está trabalhando num processo terapêutico, quando você está indo trabalhar com alguém, fazer algum exercício, fazer algum atendimento, pode ser normal essa ansiedade, e essa ansiedade vai prejudicar tanto o seu processo terapêutico, quanto a pessoa que você está atendendo, tá? Então, por que eu coloquei esse módulo de ansiedade no nosso curso? Porque é bem importante, ele até não estava antes, quando a gente fez a concepção toda do curso, ele não estava listado lá, mas agora foi inserido por ser tão importante no processo terapêutico, tá? Então, como algumas formas de controlar a ansiedade, que superficialmente falando, lá eu vou entrar um pouquinho mais, mas também bem superficial, porque é importante que você entenda que você está ansioso, está passando por um processo de ser uma pessoa ansiosa, de estar uma pessoa ansiosa. Não chega a ser uma TAG, que é uma ansiedade generalizada, mas é algo bem mais sintomas mesmo. Alguns sintomas que estão te atrapalhando, como, por exemplo, a quantidade de informações, ser uma quantidade de informação muito grande, ser enxurrada de pensamentos, você não consegue controlar isso. A qualidade do solo, que a gente sempre tem que cuidar. Ah, Igor, mas como assim a qualidade do solo? As coisas que a gente ouve, as coisas que a gente cultiva dentro da gente, que a gente vibra. Às vezes a gente fica vibrando só coisas ruins. A gente fica focando na parte ruim da vida. Quando a gente faz isso, a gente deixa o nosso solo, que é o nosso interno, a gente pode colocar assim, o nosso emocional, o nosso psicológico, o nosso mental, de uma forma negativa, porque ele vai deixar ficar frutífero coisas negativas. Então é importante ter essa noção também. Outra questão é a velocidade das informações, que é esse turbilhão de pensamento, que está sempre conectado em 1 milhão de coisas e tem muitas informações, o que é comum nos dias de hoje, porque a gente está super imerso, principalmente quem trabalha mais com a tecnologia, trabalha mais com atendimentos online, trabalha mais com marketing, vai estar muito presente sempre, 100%, em toda a questão de estar presente tanto nos atendimentos quanto em como atrair pessoas para esse atendimento. Mas é importante ter alguns processos claros para isso, tá? E o condicionamento de felicidade é muito importante, eu coloquei ele aqui, por quê? Porque ele é um dos 4 pilares, porque sabe quando a gente está lá na escola e a gente pensa, vou ser feliz quando ir para a faculdade. Você vai para a faculdade,
Pensa, eu vou ser feliz quando eu me formar e tiver com o diploma na mão. Aí você pega o seu diploma, aí você só vai ser feliz quando você for empregado, porque você ainda é um desempregado com diploma. Aí você começa o seu emprego e você pensa, eu vou ser feliz quando eu subir de cargo. Quando você sobe de cargo, eu vou ser feliz quando eu subir mais uma vez de cargo. Percebe que esse condicionamento de felicidade, você nunca vai ser feliz na sua vida? Por quê? Porque você está condicionando para frente. Então, sempre mais para frente, sempre, e quando acontecer isso eu vou ser feliz, quando acontecer outro. É muito prejudicial e gera uma ansiedade muito grande. Quando a gente traz isso para o processo terapêutico, eu vou ser feliz quando eu tiver o meu espaço terapêutico. Aí quando você tem um espaço terapêutico, mas não tem ninguém. Eu vou ser feliz quando eu tiver com a agenda cheia. Aí você enche a agenda. Eu vou ser feliz quando eu conseguir aumentar o investimento. Porque as pessoas que estão investindo em mim não estão conseguindo pagar nem o espaço. Aí, eu vou ser feliz quando eu diminuir a quantidade de clientes, porque tem muita gente que eu estou atendendo e eu consegui focar em outra coisa. Entende? A gente tem que ter esse processo claro, tem que ter tudo na ponta do lápis. Eu falo sempre isso para vocês. Sempre ter tudo na ponta do lápis, dentro do consultório, dentro do espaço holístico, porque é importante, tá? Você ter essa questão e já ajustar para não cair nesse condicionamento de felicidade, para não cair nessa velocidade de turbilhão de informações, tá? Como controlar isso? Diminuindo a quantidade de informações, os canais de informação, trabalhar a meditação. Eu sei que tem muitos terapeutas que ainda não trabalhou meditação, que como trabalha com formas diferentes, tem gente que nem conhece a meditação, que nem conhece os benefícios, que não conhece a barra de Access, que não conhece uma série de outras técnicas que traz a gente para um processo de relaxamento. E é importante ter isso, tá? Ter esses processos. Multitarefa é muito legal, trabalhar com multitarefa, mas é muito importante que a gente saiba trabalhar. Então, eu sugiro que, eu gosto de trabalhar com multitarefa e fazer várias coisas. Legal, eu gosto também. São perfis. O meu perfil é de trabalhar em multitarefa. Se a gente for pegar ali a missão da numerologia, é uma questão, a minha missão, né, é uma questão mais de aprofundar nas coisas. Então eu sou aquele que aprofunda e vai até o final para entender as minúcias de cada coisinha. Então, essa multitarefa, ela está muito presente no meu dia a dia. Só que, para isso, eu tive que estudar como fazer a multitarefa. Como executar isso de uma forma que não vai prejudicar a minha mente. Então, é bem importante que vocês entendam esse processo para que vocês consigam canalizar isso de uma forma mais metodológica. Assim. Vocês consigam trabalhar de uma forma mais clara. Atividades lentas, atividades físicas. Aqui, essas atividades físicas mais tranquilas, assim, nada que seja muito radical, que vai exigir uma velocidade muito grande, tá? Uma jardinagem, um teatro, pintura, ouvir músicas tranquilas também ajuda demais, tá? Então, deixa eu só encostar aqui. Então, é bem importante que vá se reduzindo a velocidade de tudo para que você consiga até trabalhar de uma forma melhor, tá? Então, o que acontece? Essa ansiedade foi colocada no curso depois, porque é muito necessário. A gente viu que as pessoas estavam muito ansiosas até por questão do curso. Mas eu preciso fazer esse curso. Mas eu não estou conseguindo conciliar o curso com outro curso que eu estou fazendo. Eu não estou conseguindo conciliar isso com outra coisa. Calma, vamos respirar. A gente está colocando esse tópico a mais para que todo mundo consiga acompanhar no seu ritmo. Está tudo certo, vai ficar lá para você na plataforma. Então, é bem importante essas questões. Uma questão que eu trouxe é crença. Ali vai ter uma lista com mais de 110 crenças para se limpar. Tanto crença com dinheiro, quanto crença de atendimento. Eu trouxe 5. Aí, caso vocês queiram anotar, o PDF eu vou enviar lá no nosso grupo. Tem um grupo do Telegram e tem um grupo do WhatsApp. Os dois. Eu vou enviar nos dois um PDF com um resumo dessa aula que eu estou dando aqui. Tá? Então, eu separei 5 crenças. Que são 5 crenças bem importantes, que é para vocês perceberem no corpo de vocês. Eu não vou fazer o processo de condução aqui, porque nem dá tempo, tá? Essa é uma live só para a gente contextualizar algumas coisinhas e alguns assuntos importantes. Para vocês já ver, eu tenho uma questão mais por aqui, ou a minha questão é mais por outra ali, tá? Esse vídeo ele vai ficar no YouTube, então vocês vão ter acesso, depois vocês podem voltar e anotar. Mas lembre-se que eu vou enviar para vocês
o PDF no grupo. Caso você esteja vendo esse vídeo depois da jornada e queira saber o PDF, entre em contato com a gente por WhatsApp, que a gente vai enviar para vocês. Tá bom? Vamos lá. Primeira crença. Eu deveria ser sempre perfeito em tudo que eu faço. Perceba como que funciona isso no corpo de vocês quando eu falo. Por quê? Porque tem muita gente que só consegue colocar a cara na internet, só consegue fazer conteúdo, que você consegue atender, consegue produzir quando está tudo perfeito, quando está tudo lindo. E não tá, gente. Até as pessoas que fazem lançamentos, que fazem cursos, que fazem tudo há vários anos, as coisas dão errado. A grande questão é você saber lidar com as coisas que tem. A internet vai cair, os parentes vão chegar, vão fazer barulho, não vão te apoiar, vão fazer alguma coisa, vão fazer outra, ou a internet cai, ou o negócio não funciona, ou o computador trava, sempre vai ter alguma coisa. Você tem que aprender a lidar com aquilo, da melhor forma possível. Então, eu deveria ser sempre perfeito em tudo que eu faço. Isso aí não vai acontecer, porque a gente nunca vai ser perfeito no que a gente faz. É uma ilusão a gente achar isso. E às vezes a gente fica condicionando, principalmente os nossos começos, para quando está tudo perfeito. E não vai ficar tudo perfeito. Tá? Então é muito importante a gente parar, ver essa crença e ver um processo de limpeza para isso. Comigo falando essas questões, já vai caindo algumas fichas. Eu já estou usando alguns processos que já vai cair nessa ficha para você pensar, é mesmo, até que faz sentido. Aí você já começa a repensar. Isso é bem legal, que já começa a reconfigurar algumas questões, tá? Mas fazer um processo. Pega a técnica que você utiliza para atender as pessoas e utilize em você com essas crenças, com essas 5 crenças, para ver se funcionou, se não funcionou, se reverberou em você ou não, tá? Ou procura alguém para trocar, algum amigo, algum terapeuta amigo, para trocar. Você ajuda ele nas crenças dele e ele te ajuda nas suas crenças. Também funciona, é bem legal. Ser rico traz confusão demais. A questão de ser rico, eu trouxe porque é muito importante. Tem muita gente que acha que traz confusão, que para ser rico tem que roubar, que para ser rico tem que, sei lá, ser corrupto. Aí vamos fazer um caminho mental aqui. Se você não quer ser corrupto e não quer roubar, então você, não sou ladrão e eu não sou corrupto também. Beleza. Você quer ser rico? Não, eu quero muito ser rico e tal, eu trabalho todos os dias. Tá, mas se você tem uma crença que todo rico é corrupto, você inconscientemente vai se sabotar para não ser rico porque você não quer ser corrupto. Se você tem uma crença que todo político, que todo rico é político ladrão, você nunca vai querer ser rico. Por quê? Porque você não quer ser um político ladrão. Isso é inconsciente. Então a gente está trabalhando em esferas inconscientes. É importante que você entenda que isso não é um negócio que você acorda e pensa, nossa, eu estava pensando que hoje ser rico traz confusão demais. Não. Mas é alguma coisa que você tem que fazer para ver se reverbera em você. Para ver se você percebe no seu corpo que, nossa, até que fez sentido para mim isso. Então você tem que limpar. Porque isso reverbera, ressoa com você. Você tem essa frequência. E por ter essa frequência, você vai lá e se associa a essa ideia. E essa ideia não te deixa crescer de alguma forma. Por quê? Porque ela vai sabotar. Sabe aquelas pessoas que estão indo, quando vai dar certo, não dá? Aí ela muda. Aí quando vai dar certo, não dá de novo. Por quê? Porque ela tem alguma coisa que está bloqueando ela. E é ela mesma, tá? Não é, alguém está fazendo isso para mim. Não. É a gente mesmo que cria essas questões. Essa aqui é muito legal. Eu trouxe 5 das principais, a gente tem outras coisas para ver ainda. Mas é bem, bem interessante. Técnicas terapêuticas não se cobram. É um dom e tem que ser de graça. Tem muita gente que faz isso. Inclusive alunos nossos, pessoas que estudaram comigo há um tempo atrás, e falam, não se pode cobrar. Eu faço, mas tem que ser tudo de graça. Tá, aí eu sempre falo, por quê? Porque não pode, é um dom que eu recebi de Deus, eu sou uma pessoa iluminada,
Então, aí já tem algumas questões para se trabalhar. Uma que essa questão de ser iluminado tem muito, principalmente nos terapeutas, de achar que, não, eu sou muito iluminado e não é assim, ninguém é iluminado não, ninguém é melhor que ninguém só porque conheceu a meditação, ou porque sabe uma técnica, ou que sabe fazer uma leitura, ou que aprendeu lá uma técnica de conversar com o anjo da guarda e acha que é o próprio anjo da guarda e o superior que desceu na Terra. Não é. Não funciona assim, gente. Então, se você acha isso, sem dizer que você está super errado nessa questão. Por quê? Porque se você fosse um ser tão superior, você já tinha morrido já. Estava em outro lugar. Essa dimensão não tem esses seres superiores aí que todo mundo acha que pessoa maravilhosa. Não, todo mundo tem seus problemas. E é um dom legal, mas é muito estudo também. Não chega tudo na mão de graça, não é tudo um mar de rosas, todo mundo sabe disso. E técnica terapêutica não se cobra. É muito importante a gente entrar um pouco mais aprofundado nisso. Por quê? Porque eu sempre gosto de falar uma questão muito legal, que foi um cara que ele dava as aulas, ele dava os cursos de noite. E ele trabalhava de dia. E os cursos que ele dava não podia cobrar. Ele não cobrava, ele não queria cobrar, nem aceitava nada. Aí eu fui perguntar o porquê que ele não aceitava, por que ele não cobrava, porque era um curso super legal de autoconhecimento, super bacana, assim, falava sobre cabala, falava sobre a árvore da vida, um assunto mais aprofundado, e se precisa mesmo de uma base maior para dar esse tipo de curso. E ele falou que não dava porque ele aprendeu assim e ele repassa. Aí eu perguntei o que ele gostava de fazer. Ele gostava de dar aula, ele gostava de ensinar. E se via claramente que ele gostava muito de dar aula sobre isso, falar sobre isso. E ele trabalhava de dia, assim, ele trabalhava das 8 às 18, alguma coisa assim. E aí eu perguntei se ele gostava do emprego e ele falou que não. Então, aí você pensa, a pessoa trabalha todos os dias, das 8 da manhã às 18 horas, numa coisa que ela não gosta, num emprego que ela não gosta, sendo que ela vai fazer o que ela gosta, que é ensinar, que é ter atendimentos, que é dar curso, de graça, porque ela tem uma crença que técnica terapêutica não se cobra, é um dom e tem que ser de graça. Percebe quão prejudicial é isso? Não só para a pessoa que está sendo totalmente infeliz das 8 da manhã às 18 todos os dias, como para as outras pessoas. Porque se a gente é um canal, é tudo entrelaçado, assim. Eu vejo que é tudo uma teia. Quando a gente deixa de exercer o nosso papel, entre aspas, que é a nossa missão, a gente sai desse alinhamento, então a gente está nesse desalinhar. Ou seja, a gente está desalinhado e a gente não está focado na nossa missão. A gente deixa de atender, a gente deixa de ensinar, a gente deixa de ajudar pessoas que a gente deveria estar ajudando e é prejudicial para elas. Então a gente está prejudicando a gente e a gente está prejudicando todo mundo que a gente deveria estar ajudando e não está, porque tem uma crença de que não pode cobrar e tem que ter outro emprego para trabalhar lá com um negócio que ele não quer, para fazer o que ele quer, que é dar o curso, que é ter o atendimento de noite ou em horários alternativos. Percebe que isso vai caminhando? Percebe que esse desdobramento ele é muito maior do que a gente imagina? Então é muito importante que a gente perceba cada uma dessas crenças e comece a limpar isso. Se de alguma forma reverberou em você, para agora o que está fazendo e pelo menos essas 5 crenças, limpa elas. Porque isso atrapalha muito no crescimento. Não só como pessoa, não só financeiro, não, em tudo mesmo. Em missão. Porque todo mundo entende que tem uma missão. Tanto que quando trabalha com a mesa, vem muito o alinhamento das consciências divinas, que é colocar em ordem divina os acontecimentos, tudo que passou na vida dela de registro, passa pelos chakras, e a missão. Então, é que tudo depende um pouco, mas sendo mais grosseiro assim por cima, o alinhamento da missão. Tá? Então é importante trazer esse olhar mais bem com cuidado mesmo para essa questão. Se eu aprendi a técnica gratuitamente, eu não acho certo cobrar para atender com ela. É uma crença também, que é muito disso que eu estou falando, que a gente está conversando aqui, sobre aprender alguma coisa, você está fadado a vida inteira a não utilizar aquilo
como a sua profissão, como ser um profissional. O que é ser um profissional terapeuta holístico? Tem algumas questões, sim, tem algumas coisas que a gente vai entrar sobre legislação e um monte de coisa, mas aqui em suma é você ser profissional daquilo, seu ganha-pão é aquilo, você vai viver aquilo, aquilo que vai te dar o dinheiro para você fazer os outros cursos, que tem um investimento, tá? Você viver para água, luz, telefone, aluguel, alimentação, lazer, tudo isso é pago com algum dinheiro. Quando a pessoa é um profissional terapeuta, o pagamento vem das terapias, vem dos cursos. Então, você não tem que ser aposentado para ser terapeuta, porque você não consegue cobrar. E tem muita gente que faz isso. Ah, falta 10 anos para eu aposentar, quando eu me aposentar eu vou conseguir viver minha vida. Que a sua vida é o quê? É ser terapeuta, mas eu só vou conseguir depois que eu aposentar, porque só falta 10 anos. Aí você perde 10 anos da sua vida, aí já perdeu 40 anos. Descobriu isso, pô, já está 40 anos atrasado aí, nisso que você quer fazer. Aí você vai perder mais 10 anos para conseguir fazer o que você realmente quer. E não é interessante. Então, o legal mesmo é a gente estruturar isso e ver essas crenças limitantes, isso que está limitando a gente, isso que está prendendo a gente de alguma forma, para que a gente consiga dar passos maiores, dar passos mais assertivos. Tenho muitos problemas pessoais. Acho que primeiro preciso resolver 100% para depois começar a atender. Muita gente fala isso. Ah, não, é que eu tenho muito problema, eu estou resolvendo os meus ainda para depois começar a atender. Legal. Eu acho que o terapeuta, sim, ele tem que estar num processo de limpeza, ele tem que estar num processo, ele tem que ter muita coisa que ele tem que olhar antes para depois atender as pessoas. Concordo 100%. Mas não usar isso como uma muleta para você postergar o que você poderia estar fazendo já. Então, você aprendeu uma técnica e você está usando em você e deu resultado, você gostou, você tem afinidade com ela, segue, já começa a arrumar um jeito de divulgar, de conversar com uma pessoa, de conversar com outra, de falar assim, olha, eu estou atendendo, eu estou aprendendo ainda, então eu vou te cobrar um investimento simbólico aí de X, de 30 reais, de 20 reais, de 50 reais, um investimento simbólico. A gente vai falar, a gente vai fazer 4 dias de aula. Então essa é a primeira aula, aí vai ter amanhã, depois amanhã, e no outro vai ter cada dia uma aula focado num nicho. Hoje é a questão da ansiedade, da crença, a gente vai entrar em questão da autoestima, valor e o palco vezes a realidade do que acontece. Mas amanhã a gente vai falar de outras questões também, que vai ser mais a reestruturação do negócio. A gente vai falar um pouco de, terapeuta, agora você vai fazer isso, vai seguir por aqui. Agora que você já entendeu algumas crenças, né? Claro que não são todas, são algumas poucas, mas às vezes uma crença que está te bloqueando. Então, uma crença, você vai dar um passo e aquilo vai deslanchar. Então, é importante você olhar todas as crenças, porque quanto mais crença você elimina, é mais fácil de você progredir. Mas às vezes é uma crença que está travando e é uma dessas. Então faz isso, faz essa limpeza, faz o seu processo de limpeza. A gente não vai mostrar como é que faz o processo de limpeza, mas faz o seu, faz a sua forma de limpar aquilo. Esse conversar já é bem libertador, assim, porque vai cair nas fichas. Quando cai a ficha, é que pegou uma lanterninha lá na mente, lá no subconsciente, apontou para aquilo que estava escuro e iluminou. Não quer dizer que é essa iluminação que vai subir aos céus. Não. Quer dizer que trouxe consciência para aquilo, trouxe energia para aquilo. Quando a gente traz energia para aquilo, a gente começa a ver de uma forma diferente. Então, já é uma questão, já é uma cura aí. Lembrando que o terapeuta, o papel dele é facilitar o processo terapêutico para a pessoa que vai se trabalhar. O terapeuta vai facilitar o processo terapêutico, apenas. É isso que é a função do terapeuta. Tá? Então, vamos lá. Algumas questões de autoestima. Autoestima, baixa autoestima. O que é? Vamos lá. Autoestima aqui a gente está correlacionando com o plexo solar. Então a gente tem ali o plexo que ele fica nessa altura e ele vai lidar com poder pessoal, com autoestima, com segurança, com insegurança. Tá? Então a gente traz também uma série de afirmações positivas para essa questão de insegurança, para essa questão, até a questão de apresentar mesmo. Tem gente que é inseguro
para se apresentar como terapeuta. Que não fala assim, o que você faz? Eu sou terapeuta. E eu entendo isso, porque eu já fui inseguro, já tive aí de ser inseguro de se apresentar como terapeuta, principalmente na minha transição de carreira, que eu vinha de uma empresa de marketing, que eu tinha que ter um posicionamento, porque eu gerenciava 10 pessoas, então eu mais um sócio, a gente tinha 10 funcionários. Então, é impossível eu ter como é que eu vou dizer? Eu ter um papel dentro da empresa que não seja de autoridade. Então, eu ia ter que impor muita coisa. Por quê? Porque senão o negócio não andava, e se não andasse, não tinha como pagar o salário deles, não tinha como pagar em peso, não tinha como pagar nada. Então, eu tinha que ter resultado. Então, eu tinha que cobrar esse resultado. E isso era super prejudicial, porque eu tinha que ser extremamente autoritário em algumas formas. Isso causa um desequilíbrio muito grande até para a pessoa que está sendo autoritária. Por quê? Porque quando a gente é autoritário em alguma função, a gente vai estar sendo permissivo em outra. E acaba que a gente vai abrindo, isso vai desequilibrando principalmente esse chakra. Isso vai trazer insegurança, isso vai trazer falta de energia, isso vai trazer cansaço, tá? Isso vai trazer algumas energias nocivas também. Por quê? Porque esse plexo fica retido raiva e ódio. Então, raiva muito grande, ódio muito grande, vai desequilibrar o nosso plexo solar, que vai desequilibrar algumas questões no nosso corpo, tá? Então, quando a gente fala de insegurança, a pessoa não consegue se apresentar como terapeuta. Então, ela fala assim, o que você faz da vida? Ela fala, sou terapeuta. Imagina, a pessoa já fala assim, nossa, mas é tão desanimador assim? Porque você está tão desanimado para falar isso? Fala, não, eu sou terapeuta, eu ajudo as pessoas, tal. Nossa, que legal, as pessoas ficam até interessadas. Nossa, que legal, como é que é? O que você trabalha? Nossa, que bacana, eu nem sabia que isso existia. E como é que funciona? Aí a pessoa começa a te perguntar, e você vai explicando, não, porque é legal, você está explicando o que você faz para a pessoa. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro você ter algo que você saiba. Por exemplo, até eu estou com alguns slides abertos aqui. Nós ajudamos as pessoas a terem um tratamento completo que integre corpo, mente e energia através de diferentes técnicas. Que é a frase de apoio, depois a gente ensina isso, frase de apoio da Aurora, que é a empresa que a gente fundou, eu e a Mari, sobre que é de terapias, de dar cursos, etc. Então, a gente montou esse slogan. Por quê? Porque a gente pode falar, não, eu sou terapeuta e eu ajudo as pessoas a ter um tratamento completo que vai integrar o corpo físico, a mente e a energia. Através de quê? De diferentes técnicas holísticas. Então, a gente tem desde massagem, de acupuntura, de reflexologia podal, de tuiná, de seitai, até a questão energética das mesas. A gente tem tarô, a gente tem... passa por um monte de coisas. Então, a gente tem todo esse percurso, tanto físico, quanto emocional, quanto energético, mental. Então, está tudo distribuído. A gente consegue trabalhar em todas essas escalas. Por isso que o nosso slogan foi juntando todas essas escalas. Ver o que o seu... as técnicas que você tem, o que te ajuda a isso. Por exemplo, se você trabalha com a parte energética, então, eu ajudo as pessoas a ter tal coisa, chegar em tal coisa, a ter tal procedimento, a ter tal objetivo concluído através da técnica tal. Ou através disso, ou através de uma condução terapêutica que tal. Por quê? Porque a pessoa vai entender, nossa, que legal, é mais objetivo, assim, nossa, consegue me ajudar. A gente não está entrando nisso, mas o que a pessoa quer saber? Quando ela chega, ela quer saber se você consegue ajudar ela. A gente vai falar disso nas próximas aulas. Mas ela não quer saber a técnica que você trabalha. Ela quer saber, você consegue me ajudar ou não? Basicamente, assim. Você vai só contar como que você ajuda ela. Tá bom? Vamos lá. Então, essa questão da autoestima é o quê? Sempre você vai se comparar. Então, aqui eu quero juntar autoestima com essa questão de palco vezes realidade. O que é isso, Igor? Porque, às vezes, a gente vê o palco da pessoa. No Instagram, no Facebook, até na vida mesmo, a gente vê o palco, que é o quê? Nossa, a pessoa lá tá super bem, fazendo isso, fazendo aquilo. Ela tá com os cursos cheios. Ela tá... viajando para todo lado, dando curso no Brasil inteiro e tal. Só que a gente não sabe o bastidor dela.
A gente não sabe o que realmente está acontecendo. E aí a gente vai julgar a gente inferior. Por quê? Porque a baixa autoestima, ela sempre vai fazer a gente se comparar com outra pessoa, tá? Só que como você está com baixa autoestima, você se compara pegando seus pontos ruins e intensificando eles. Então você vai sempre olhar para os seus pontos ruins. Por exemplo, eu estou falando aqui nessa live, nesse vídeo, não sei onde você está vendo. Mas se você pensar, nossa, mas eu não falo que nem ele. Eu não tenho essa clareza para falar. Eu não falo bem. Mas eu hoje falo muito melhor do que antes. Eu falava muito rápido. Ninguém conseguia entender nada que eu falava. Então, até hoje eu me policio em tudo que eu falo. Eu falo devagar. Eu vejo que quando eu começo a falar muito atropelar, eu paro. Aí eu volto mais devagar. Por quê? Porque são técnicas. São ferramentas. E é sempre bom utilizar as ferramentas. E a gente vê o percurso também. A gente sempre vai querer ver as partes boas dessas pessoas que estão em evidência. Pega lá. Aí você nunca vai comparar com alguém que você se acha inferior. Tá? Porque a baixa autoestima já vai te ajudar nisso já. Vai pegar lá o melhor terapeuta que você conhece. Você vai abrir o Instagram dele. Aí você vai olhar e vai pensar: nossa, olha essas coisas tudo aqui eu nunca vou conseguir fazer. Por quê? Porque eu sou assim, é tudo ruim. Você pode até notar as coisas ruins suas. Assim. Não, eu sou ruim isso. Você nunca vai ser melhor para alguém que outro alguém se você olhar as qualidades dessa outra pessoa e os defeitos que você tem. Por quê? Porque isso não é uma comparação, nem digo sadia, mas não é uma comparação justa. Você está comparando os seus defeitos com a qualidade de alguém. É óbvio que você vai ser pior. Você tem que comparar as suas qualidades com a qualidade da pessoa. Eu acho que não tem nem que comparar, mas eu sei que compara. Então, já começa aí. Não, então vamos ver. Ele fala bem. Pô, eu também, eu falo bem. Legal, o que ele tá fazendo? Tá fazendo isso aqui, tá fazendo uma live? Nossa, vou fazer uma live também. Vou fazer uma live. Legal, faz uma live. Faz um conteúdo, dá um conteúdo. Separa aqui alguns tópicos e vai conversando com o pessoal. Tá? Então, essa questão da autoestima é bem importante. Porque a gente sempre vai comparar com o palco do outro. E se a gente for ver o nosso palco, às vezes o nosso palco está maravilhoso. Só que você não consegue ver só o seu palco. Você vai ver a sua realidade. O seu bastidor, assim, o teatro inteiro. E o teatro inteiro, às vezes, não está tão legal. Só que, às vezes, o teatro da outra pessoa também não está tão legal. E a gente não sabe. Por quê? Porque ela não vai mostrar as coisas ruins. Que a gente vai falar um pouco sobre isso amanhã. Porque é interessante que a gente revele também as coisas ruins nossas, não só as coisas boas. Mas isso aí a gente vai falar amanhã. Então, essa questão da autoestima é muito forte para todo mundo. Foca nisso. Foca em desenvolver isso, porque isso vai te dar muito poder pessoal. Esse poder pessoal vai ser muito importante para você dar cada passo como terapeuta. Por quê? Até a questão de eu estou preparado para atender, ele vem daqui. Eu consigo atender. Ou você está no curso lá e a pessoa fala assim, não, vou fazer um teste aqui. Quem quer ser o primeiro a atender? Aí ninguém quer atender. Por quê? Porque acha que não é o suficiente. Não, tá louco. Não, chama o fulano lá, que fulano se deu melhor aí nesse começo. Eu ainda tenho que estudar muito. Não, ainda vou estudar muito. Eu vou ler mais 20 vezes tudo. Vou ver os vídeos tudo de novo, umas 10 vezes. Aí depois eu vou pensar. O que acontece? Tem esse distanciamento. Quanto mais você se distancia da realidade, mais difícil é você chegar na realidade. Por quê? Porque você está distante. Então você vai ver tudo de longe. Então você vai ver lá, por exemplo, o atendimento. Mas esse atendimento é difícil, essa técnica é muito complicada. Tá, aí hoje você não atende, semana que vem você pensa, nossa, a técnica segue complicada. Daqui um ano, a técnica vai estar tão complicada que você não vai conseguir nem atender. Você fala assim, essa técnica não é pra mim, não. Por quê? Não me dei bem com ela? Por quê? Porque é muito complicada. Eu acho que eu vou fazer outra coisa. Só que isso foi criando, você foi criando um monstrinho. E esse monstrinho é a crença limitante que a gente falou lá atrás. Por quê? Porque o que é a crença limitante? É algo pequeno que foi crescendo e se tornou algo tão grande que você não consegue controlar. Ela começa a te controlar, então ela vai te limitar. Mas isso tudo começou, eu gosto de dar o exemplo do chinelo. Estava lá em casa, tranquilo, sentadão, e quando criança, tá? O seu chinelo estava com a sola virada para cima, a sua avó falou assim, menina, o chinelo virado para cima
alguém vai morrer. Aí você pensa, que bobagem, ninguém vai morrer nada não. Aí ela fala assim, vai lá e desvira o chinelo. Aí você vai lá, contrariado, desvira o chinelo. Aí o tempo passa, tudo passa, tá grande já, não tem sua avó, não tem nada a ver, você tá sozinho em casa, você tá fazendo uma coisa muito importante, que tem tempo, assim, então você tem que fazer logo. E você olha lá no canto, tem um chinelo virado pra cima, com a sola pra cima. Aquilo começa a te incomodar. Você não sabe por quê, mas começa a te incomodar. Aí você para o que você tá fazendo, você vai lá, você desvira o chinelo, você vem e volta. Te limitou porque você estava fazendo com pressa uma coisa, teve que parar para ir fazer outra. É uma história boba. Eu gosto de contar história boba porque vocês vão lembrar. Essa história é boba de uma pequena coisinha que é uma crença que te limitou. Se isso, físico, pequenininho, te limitou dessa forma, qual é o poder de todas as outras coisas que você não sabe que existe, mas está aí te limitando? Está te prendendo. Por isso que é importante você fazer a liberação delas. Pega o processo, uma por uma. Tal, lê ela. Aí você percebe. Ah lá, até hoje eu desviro o chinelo. E às vezes é muito inconsciente, porque a gente não sabe por que a gente está desvirando o chinelo. A gente não sabe nem de onde veio isso. Só vem. Então a gente vai lá e desvira por quê? Ah, não, porque tem essa energia de morte. Não, não é uma energia de morte. É uma crença que foi enraizada de uma forma que você acredita que tem isso. Então é muito prejudicial para a gente. E percebe que é uma questão boba, que a gente, se parar para pensar bem, pensa, pô, é bobeira mesmo, né? Não precisava disso. Mas na verdade, o que acontece? Essa é um pequeno exemplo de várias crenças, que nem essa que eu falei sobre ser rico traz confusão demais. Se isso reverbera na gente, a gente não quer atrair confusão. Então a gente vai querer sempre se afastar. Então a gente nunca vai querer ser rico por causa disso. Para não ter confusão, para não ter problema, para não, nossa. Fala muito a questão da herança. Ai, nossa, vai deixar a herança e os filhos vão se matar por causa da herança. Então eu não vou deixar a herança. Então eu não vou ter dinheiro. Por quê? Porque eu quero o bem dos meus filhos. Então o nosso cérebro ele vai fazendo algumas ligações que a gente não percebe. Quando vê a gente está lá, não, eu quero ser pobre. Eu não quero ter dinheiro. Só que, na verdade, você quer muito. Então você fica, ai, por que eu não tenho dinheiro? Por que eu não tenho dinheiro? Eu quero ter dinheiro, eu quero fazer isso, eu quero ter sucesso. Só que lá dentro você está vibrando uma questão de não ter sucesso. Não adianta o que você fala. O que você fala não muda nada para o universo. Se a gente for puxar as leis herméticas lá, é o que a gente vibra. Então, se a gente vibrar escassez, a gente pode falar o que for que vai ser de dinheiro, de prosperidade, não vai adiantar. Por quê? Porque a gente está vibrando escassez. É a nossa vibração que manda. Sempre. Sempre é a nossa vibração que manda. Questão de valor pessoal. É muito importante que se definam todos os seus valores pessoais. A gente tem 5 valores principais e desses, um valor é o valor principal. Tudo que a gente faz tem que estar ligado nesse valor principal. Esse valor que, cada passo que a gente der, ele vai ser mais fluido e vai fazer mais sentido para a gente se a gente sabe esse valor. A gente tem lá um módulo, uma aula só disso, só de valor. Tem questionário, tem apostila, tem tudo, para você identificar os seus valores. Por quê? Porque vamos dizer que você tem um valor de justiça. Se você fizer alguma coisa que você mesmo julga não ser justo, isso vai te prejudicar demais. Isso vai te machucar demais. Isso vai trazer uma forma muito prejudicial para os seus próximos passos. Por quê? Porque você foi injusto. Isso vai te assombrar, entre aspas, por muito tempo. Então, é muito importante que a gente tenha sempre um foco do qual é o nosso real valor, onde a gente está caminhando e como que a gente vai, da melhor forma possível, trabalhar em conjunto com esse valor principal, em conjunto com esses grandes valores que a gente tem na nossa vida. Tá? Então, essa questão do valor é muito pessoal, tá? Cada um tem o seu, mas é muito importante. Eu vou passar aqui algumas informações. Deixa eu ver aqui.
para auxiliar nos processos terapêuticos para se manter menos ansioso e ter mais energia, tá? Aí então a gente vai estar trabalhando a ansiedade e a questão da autoestima, poder pessoal e do valor também, tá? Óleo essencial. Eu recomendo passar para ansiedade. Tem um estudo, tá, de 2 alemães, que é o Volk Schilafik, que são esses 2 alemães, que eles fizeram estudos com 77 pessoas, homem e mulher, e metade disso eles ministraram o lorazepam, todos com ansiedade, tá, com sintomas de ansiedade. Então metade, aqui tem essa pesquisa foi com o pessoal que tem TAG. TAG é o transtorno de ansiedade generalizada, que é algo maior. O Brasil, ele tem 4 vezes mais o número médio da somatória média de todos os países. O Brasil tem 4 vezes mais ansioso. Então o Brasil é de longe o país mais ansioso do mundo e aumentou muito com a quarentena. Tá? Por isso que eu gosto sempre de passar isso para as pessoas que têm mais essa ansiedade, trabalhar isso nelas, porque eu sei que muitos dos nossos alunos têm essa ansiedade. Então, eles fizeram esse estudo onde 77 homens e mulheres, tá, tomavam lorazepam e no outro uma sinergia, que é uma junção de 4 gotas de óleo de lavanda em 80 ml de óleo carreador. O óleo carreador pode ser até azeite, esses mais gourmet por causa da porcentagem ali, óleo de coco e tudo. Você consegue misturar isso, fazer uma sinergia e o período foi durante 6 semanas, uma vez ao dia. O grupo com óleo essencial reduziu em 52,5% o nível de ansiedade contra 40% do grupo de lorazepam. Então eu super recomendo a lavanda francesa para você tomar elas, pode ser até 1 gota por dia, todos os dias. Porque isso vai reduzir drasticamente não só a questão da ansiedade, mas também uma questão de uma cura de diversas questões, porque a lavanda ela tem esse caráter de curador universal, tanto psíquico e emocional, quanto essa questão mais física. Ela funciona nessas 2 fontes, tá? Aí aqui, sendo lavanda francesa, você pode adquirir com qualquer marca, de qualquer forma, tá? Outra questão é floral. Eu recomendo muito o floral de Bach, que é o Rescue, que ele funciona muito bem para ansiedade e funciona muito bem também para você. Isso que eu estou falando é tanto para vocês quanto para vocês indicarem para as pessoas que vocês atendem. Porque aqui é um conhecimento que não tem uma restrição. Eu sempre gosto de fazer isso para, caso vocês, já vou dar várias dicas para vocês, e vocês, se quiser, podem passar para os interagentes, para os clientes, para as pessoas que vocês atendem também. A técnica de respiração, eu recomendo a técnica Zen, do Zen Budismo, que é de respirar, que funciona muito bem para ansiedade. Floral, os pontos para massagear na aurícula é o lóbulos e o Shenmen. Por quê? Aqui eu não vou entrar tanto no assunto que eu ia ter que explicar, então não vou entrar tanto nisso agora. E aquela questão toda da meditação todos os dias, da atividade física mais lenta, de não condicionar a felicidade, tá? Hoje é uma introdução mais básica. Sobrou aí 10 minutos, eu quero falar um pouquinho de como que eu vim parar nesse meio terapêutico, quem sou eu que estou falando para vocês. Vamos lá. Meu nome é Igor Gonçalves, eu trabalhei ali com marketing durante uns 4 anos, fiz diversos cursos, sou formado em artes visuais, com pós em marketing, então estudei muito, trabalhei muito, tive agência, já tive 10 funcionários, e no meio disso tudo eu vi um vídeo de barras de Axis, que são algumas mães que fizeram para aplicar nos filhos autistas, e eu olhando aquele vídeo, eu pensei assim, nossa, eu posso fazer o que eu for melhor do marketing, eu nunca vou conseguir impactar a vida de alguém como um terapeuta utilizando a barra de Axis. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou ser terapeuta de barra de Axis. Aí eu fui lá, o primeiro curso que eu fiz foi de barras, aí a partir daí eu não parei. Eu apaixonei mesmo, aí fiz massoterapia, terapia holística, aromaterapeuta,
fiz cromoterapia, fiz acupuntura, hipnoterapia, e aí vai, constelação familiar, as mesas psiônicas. Algumas dessas ferramentas eu dou curso, outras não, tá? Mas eu atendo com todas. A minha companheira também, ela é terapeuta também, então ela atende com dezenas de técnicas também. Então a gente juntou isso tudo nessa trajetória toda e começou a trabalhar. E disso tudo a gente tem muitos alunos, porque principalmente ela, que agora que dá os cursos de barra de axis, dá curso de EPASE, ela dá curso também de outras técnicas. E o que acontece? A gente percebeu que muitos dos nossos alunos precisavam de algo a mais. Eles não tinham a base que a gente tinha. Tanto base emocional, energética, de proteção, quanto base de negócio mesmo, de entender que as terapias é um negócio, que as terapias tem que ter tudo na ponta do lápis, que é uma empresa, que você precisa receber o Prolabore, que isso tem que pagar, que você não tem como ficar injetando dinheiro todo mês ali, que tem que ter tudo um processo, um manual de negócio. Então, toda essa questão a gente juntou num pacote só, que é o Lendo do Campo, que vai trabalhar desde as crenças limitantes, até a questão de estruturação do negócio, de gestão, de atendimento, de marketing. Então, a gente juntou isso tudo e por isso que a gente criou esse projeto tão maravilhoso que a gente pretende seguir aí para sempre mesmo, trabalhando nele, melhorando ele, trazendo mais informação, trazendo mais lives, trazendo mais conteúdo para vocês todos, tá? Então, vai ser muito mais frequente a gente fazer tanto os posts aqui, é que agora a gente está terminando de gravar o curso, tá? Esse é o lançamento que a gente está fazendo para mostrar mesmo para vocês, agradecer todo mundo que já entrou como pré-lançamento, tá? O link tá na descrição. A gente tem um e-book também de graça sobre técnicas de PNL para você utilizar no seu dia a dia, de vendas, de tudo. E eu vou deixar também um e-book dessa aula de hoje já, falando um pouco sobre a ansiedade, um pouco sobre as crenças, falando sobre autoestima e essa questão de comparação, e sobre um pouco desse valor pessoal também, tá bom? Então eu vou pedir que vocês deixem algumas dúvidas que vocês têm, tanto aqui, ou mande por inbox pra gente, que amanhã a gente já vai voltar e já vai passar isso tudo para vocês, já vai mandar para vocês as respostas, até pelo inbox ali, vai ficar tanto no YouTube quanto no IGTV, tudo salvo bonitinho, para vocês terem acesso. E a apostila também eu vou colocar no Linktree, que está aqui no Instagram, e eu vou colocar também lá no grupo. Tá bem? Então, assistam com calma, façam os exercícios, tá? E amanhã a gente volta. Então, gente, agradeço muito todo mundo que visualizou, todo mundo que está aqui comigo até agora. E eu vou pedir que, caso tenha alguma dúvida, comente aqui embaixo se esse vídeo estiver no YouTube, ou mande pra gente por inbox se esse vídeo estiver no Instagram, tá bom? Então, tchau, tchau. Amanhã a gente vai vir com o próximo tema da aula, tá? Ou você pode clicar aqui do lado, que já vai ter nessa mesma playlist aqui no YouTube todos os vídeos da jornada, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.